Opa, estamos voltando, hein? Estamos voltando devagarzinho. Muito bom, cara. Muita gente aí já voltando. Legal. Então vamos falar agora sobre um pouquinho de tipos de queimaduras, beleza? Vamos começar falando sobre queimaduras circunferenciais. Tranquilo? Vamos lá? Queimaduras circunferenciais. As queimaduras circunferenciais são aquelas queimaduras que atingem áreas como, por exemplo, tórax, coxa, outras partes como a região de panturrilha. E o que acontece nesse caso? Quando o paciente tem esse tipo de queimadura, por exemplo, do tipo circunferencial, principalmente de região de tórax, com uma das maiores dificuldades é que toda vez que eu preciso fazer o ato da respiração, eu preciso expandir o tórax no ato de inspirar e meu tórax ele volta para o seu local de origem quando eu expiro. Quando eu tenho uma lesão, uma queimadura circunferencial, ela trava o meu tórax. Então eu tento respirar e eu não tenho a expansividade do meu tórax. E caraca, Gustavo, e agora? O que eu vou fazer já que não tenho mais essa expansividade? A gente tem uma que a gente chama de um termo que a gente utiliza de escaratomia. A escaratomia ela pode ser feita em forma de jogo da velha, né? Vou fazer como se fosse um jogo da velha, ou eu posso fazer de formas retangulares, dando espaço para expansão desse tórax, ou até mesmo de coxas, panturrilhas, ou outras áreas que tenham tido queimaduras e precisam fazer, por exemplo, essa escaratomia. Ou também a gente tem um outro termo que o pessoal chama de fasciotomia. Mesma coisa, vai ser a abertura. Às vezes tem que fazer de membros superiores porque a queimadura causou uma morte celular, ao qual o tecido daquela pessoa fica tão escamoso, tão espesso, que chega a ficar enrijecido mesmo. Fica uma parada bem pesada, sabe? Fica com uma área meio carbonizada. Então o que você tem que fazer? Corta, pega aqui assim, ó, com bisturi. É uma técnica médica, o médico tem que fazer no ambiente apropriado. Às vezes faz das mãos, faz das pernas, da coxa. E o principal que a gente tem é o tórax, principalmente pelas regiões que a gente vai ter da parte de expansão do tórax e a dificuldade. Outra coisa que eu preciso falar com vocês. Esse paciente, quando ele chega lá queimado, ele é um potencial de desenvolver uma síndrome chamada de síndrome compartimental, ou até mesmo rabdomiólise. Então, assim, esse meu paciente, além de ser tratado com hidratação de forma muito rápida, severa, a hidratação desse cara tem que ser voando, eu tenho que fazer alguns exames para esse cara, como CKMB, CPK, colher enzimas para ver como é que está em relação ao nível de funcionamento das estruturas dos órgãos dele devido à causa dessas queimaduras. Eu tenho que ficar atento nesse cara, porque se eu demole, esse cara vai fazer uma rabdomiólise, vai desenvolver uma insuficiência renal e vai morrer em horas no teu leito. E não foi por conta da queimadura não. Tu vai falar, fiz tudo bonitinho, lavei, fiz o curativo, pá. Mas se eu não tratar, esse cara ele vai morrer por conta de rabdomiólise. Beleza? Que vai desenvolver uma insuficiência, por exemplo, renal. Sem insuficiência renal, o cara pode ter uma falência múltipla de órgãos, não ter uma RCE eficaz e vier a vir a óbito. Beleza? Tranquilo? Então tá. Nesse momento agora eu vou falar com vocês sobre tipos de queimadura. Deixa eu colocar aqui que eu acho que ficou mais de frente com vocês. Estou com medo do telefone cair. Tipos de queimadura. Quando a gente fala em relação aos tipos de queimadura, a gente tem lá as queimaduras do tipo térmico. Quem são as queimaduras do tipo térmico? As queimaduras do tipo térmico são as queimaduras que são causadas por algum tipo de estrutura que está propagando calor, ou algum objeto
no seu algum elemento, na verdade não é objeto, é algum elemento que esteja no seu estágio, tá? Tanto líquido, quanto sólido, quanto gasoso. Vapor, Gustavo? Pode? Pode. Por exemplo, você estava lá fervendo aquele miojo, né? Que estava assistindo a aula do Gustavo já 1h pouca da manhã, tava lá na panela aquele miojo, tu tá lá e quando tu foi ficar pronto, tu botou o carão na panela, tirou a tampa, veio aquele vapor e te queimou, fez a queimadura de primeiro grau. Que tipo de queimadura é essa? É térmica. A mesma coisa que você chegou, aí caraca, queimei meu rosto, botou a mão lá no cabo da panela, tava quente, aí tu, pum, caraca, queimei. Aí tu, pô, deixou a água cair. Tudo isso vai ser queimadura térmica, beleza? Tem várias alunas da CEF que chegam lá se queimando direto, que tenta se arriscar na cozinha e dá mole. Beleza? Tranquilo? Senhores, queimadura química. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês sobre queimadura química. Cadê aquela minha amiga que estava perguntando do ácido aí? Queimaduras químicas. Como eu vou tratar as queimaduras químicas? Se tivesse alguém chamando aqui, vai falar, pô, pedi socorro agora, calma aí. Mas acho que ainda não. Como é que a gente fala em relação às queimaduras químicas? As queimaduras químicas, o que eu tenho que fazer para esse meu paciente? Eu tenho que retirar desse meu paciente todos os agentes químicos que possam estar causando algum tipo de queimadura para ele. Tira tudo, tira tudo. Tira tudo. Tirei. Quando eu tirar isso tudo, eu tenho que lavar esse paciente com água abundante. Toda vez que você vê uma questão falando sobre queimadura química e ele estiver perguntando sobre qual procedimento fazer, qual a resposta, tal, ele vai ter sempre para você água em abundância. E, se possível, é indicado a gente fazer o quê? Enxaguar a roupa. Enxaguar a roupa não é lavar, não. Bota água aí que eu vou lavar a roupa do... Não. É você enxaguar o paciente mesmo, encharcar ele de água. É muita água, água em abundância para esse camarada. Até o óleo, Tainá, que é um tipo de elemento que ferveu, né? Agora ele está aquecido e por isso ele te queimou. Beleza? Tranquilo, galera? Deu para entender sobre o químico, por favor? Deu para entender? Químico, independente do químico, prova e AGS, independente do químico. O que eu vou fazer? Lavar com abundância, lavar com abundância, lavar com abundância, lavar com abundância, lavar com abundância. Prova e AGS 2021. Vamos passar. Falou elemento químico, lavar com abundância. Vida real. Vida real. O que a gente faz na vida real? Eu preciso saber qual é o tipo de agente químico que esse meu indivíduo ele se queimou. Por quê, Gustavo? Alguns agentes químicos eles vão se potencializar com a água. Então, se eu introduzir água ou se eu jogar água, a tendência é fazer o quê? Propagar mais ainda, por exemplo, aquela queimadura. Beleza? Recomenda-se tirar a roupa do paciente, não, no primeiro momento não. Recomenda-se você lavar muito ele, muito. Agente neutralizante, muito bom. O que eu posso utilizar, Gustavo, nos agentes neutralizantes? Nenhum. No atendimento a PH, a gente nunca vai estar utilizando nenhum agente neutralizante. Nunca mesmo. Beleza? Eu não utilizo agente neutralizante no atendimento pré-hospitalar. A única coisa que eu vou fazer para ele é água em abundância. E Fernandona tá aí na área, hein? A rainha da CEF. Beleza? Então, sempre água em abundância. Gustavo, sulfa? Não. Gustavo, mas café? Não. Farinha? Não. Pasta de dente? Não. Água em abundância. Beleza? Gustavo, pasta d'água? Não. Posso usar o AGE? Não. Atendimento pré-hospitalar. Primeiro tratamento para vítima de queimado, independente do que tenha sido, vai ser água em abundante. Prova AGS 2021. Vida real. Realidade é outra coisa. Vamos verificar qual é o tipo de agente.
Por exemplo, alguns agentes, eles vão ser o quê? Potencializados com a água. É verdade, né? Sempre vai ter que ter um na hora, né? Hoje é minha vez, estou aqui, ó, sofrendo, mais feliz na companhia desses maravilhosos aí, ó, 1h pouca da manhã. Isso daí que é vontade, determinação. E, pô, eu fico muito feliz. Falei pra eles que eu fico elétrico com eles. Beleza? Senhores, queimadura elétrica. Quando a gente fala em relação à queimadura elétrica, como é que a gente vai trabalhar em relação à queimadura elétrica? Eu preciso sempre de uma corrente elétrica. Primeira coisa que eu faço, sempre os 3 S. Por quê? É numa dessa que eu me emociono com um paciente que está ali vítima de uma queimadura elétrica ou vítima de um choque, alguma coisa do tipo. Ao tentar ajudar, água abundância só se for periférico, né? Se ele ingerir o químico. Não, isso é de forma tópica, meu amigo. Se ele ingerir o agente químico, já não vai ser mais tratado como queimadura, vai ser tratado como intoxicação. De repente, a nossa próxima aula pode ser de intoxicação, que a gente vai ter que trabalhar com protetor gástrico, muitas das vezes o carvão ativado, para poder retirar esses elementos aí que ele fez a ingesta. Beleza? Tranquilo? Voltando, queimadura elétrica. Qual o problema da queimadura elétrica? A queimadura elétrica, a gente tem que entender o seguinte: nosso coração, ele já tem por si só uma eletricidade natural dele produzida pelo nosso sinatrial, que vai gerar, vai ajudar a causar impulsos que vão gerar batimento, vai gerar, é assim que o coração bate, o ato de contração desse meu paciente. Boa noite, minha amiga. Boa noite. Dorme com Deus, tá? Um grande beijo aí no teu coração. Vai com Deus aí. Dá um beijão lá na Maria. Maria! Um beijo enorme. O que acontece com o paciente de vítima de eletricidade? Como a gente já tem no nosso coração essa eletricidade produzida pelo nosso sinoatrial, que é geradora, condutor ali, ó, para formar os batimentos cardíacos, quando eu tomo um choque, eu desregulo. Então, é muito comum para o meu paciente vítima de choque, ele fazer algum tipo de taquicardia. Além de fazer algum tipo de taquicardia, esse meu paciente ele pode desenvolver, por exemplo, uma PCR. Então, assim, eu preciso monitorar esse doente. Outra coisa, toda vez que o paciente ele toma um choque, a tendência desse choque é ele ter uma entrada e ter uma saída. Não necessariamente, por exemplo, eu meti a mão no fio com a minha mão esquerda, o choque vai sair na minha mão direita. Não necessariamente. O que vai acontecer? Eu vou ter um choque que ele vai entrar na minha mão ou outra parte do corpo, e geralmente esse meu choque ele vai procurar um lugar de extremidade ou um lugar de aterramento para ele sair. Às vezes vai sair na sola do pé, vai sair na outra mão, vai sair região occipital. Já vi choque saindo em vários tipos de lugares que vocês possam imaginar. Então, o que o choque geralmente ele faz? Ele passa pelo seu corpo. Como ele passa pelo seu corpo, ele pode te causar traumas internos, como sangramentos, rompimento de algum ducto. Então, devido a isso, o paciente de descarga elétrica, paciente vítima de choque elétrico, ele é um paciente que eu vou ter sempre o cuidado de que esse paciente ele está grave. Se ele foi vítima de choque elétrico, de descarga elétrica, esse é um paciente grave. No primeiro momento ele pode estar ali andando, falando, conversando com você. Mas vai passar alguns minutos, é só você se despedir dele que ele descompensa. Faz arritmia, evolui para um choque porque rompeu alguma coisa naquele momento e ele não estava sentindo nada, e posteriormente ele evolui para uma parada respiratória e morre. Paciente vítima de descarga elétrica é um paciente com atenção redobrada. Se o choque não saiu, o choque ele circulou,
até ele perder a sua força e se dissipar no teu organismo. Então imagina o estrago que esse choque ele pode ter feito dependendo da voltagem dele no nosso organismo. Por isso que todo paciente vítima de descarga elétrica vai ser um paciente o quê? Grave. Beleza? Tranquilo? Paciente vítima de queimaduras por radiação. Paciente vítimas de radiação vai ser sempre pacientes, né? Pode ser radiação tanto solares quanto pode ser radiação de forma nuclear, né? Por algum tipo de uma usina ou algum outro produto de forma nuclear. Falamos sobre a inalação já, que quando o paciente ele começa a inalar o dióxido de carbono e para ele é muito ruim, pode desenvolver queimaduras de vias aéreas, se intoxicar e asfixiar. E como eu falei para vocês, ele é o paciente que tem uma das principais causas de óbito dentro de um incêndio, por exemplo, que não é a queimadura em si, mas é a inalação de dióxido de carbono. Beleza? Tranquilo? Paciente vítima de choque elétrico, eu também lembrei, ele é muito comum esse paciente desenvolver, por exemplo, mioglobinúria. O que vai ser a mioglobinúria? A presença de mioglobina na urina, demonstrando que esse rim ele já está sofrendo e que esse paciente que teve essa descarga elétrica, ele também pode estar desenvolvendo, inclusive, uma rabdomiólise. Beleza? Por conta do choque que atingiu os seus músculos, lesionar os seus músculos. Agora, os seus músculos vão começar a liberar toxinas, que essas toxinas, ao cair na corrente sanguínea, elas são altamente tóxicas para o nosso organismo e pode, inclusive, se não assistido, não tratado, não ver, tem como você reverter, fala que é fácil de se reverter, mas tem como se reverter, como você tratar, esse paciente ele sai tranquilão. É só você ter a atenção, o cuidado de tratar esse doente. Beleza? Lembrando, queimadura química, Gustavo. Caraca, e aí? O que eu vou fazer? Identificar o agente e água. Gustavo, a questão da mão isolada, vale 1. Isso serve para criança também? Serve para criança também. Beleza? Serve para adultos e para crianças. Mas eu nunca vi ninguém perguntando em prova sobre mão de criança. Nunca vi. Mas vale também. Beleza? Achei o agente químico. Identifiquei ele. Água em abundância. Sempre. Água em abundância, água em abundância, água em abundância, água em abundância, água em abundância. Perfeito? Tranquilo? Falou agente químico. Água em abundância. Agora, uma coisa que eu não quero que vocês... Pode ser térmica, Sara Melissa, pode ser térmica. Queimaduras por inalação. Oxigênio, 100% de oxigênio. Se for necessário, vou entrar com aquelas que a gente chama de ventilação de resgate, onde vou colocar aquele ambu no meu paciente, uma ventilação a cada 6 segundos, para ajudá-lo com o meu ambu ligado lá no oxigênio. Uma a cada 6 segundos. Beleza? Tranquilo? Eu é o ambu, mané. Tranquilo? Então tá. Uma regra que a gente não pode esquecer. Queimaduras que a gente tem que classificar como queimaduras importantes. Toda queimadura de 2º grau que meu paciente ele tiver lá com índice adulto, tá, galera? Igual ou maior a 20%, esse cara ele tem que ser socorrido de forma emergencial. Queimadura de 2º grau com valor igual ou maior a 20%, ele tem que ser socorrido para o hospital mais próximo de forma mais rápida possível. Beleza? Crianças, Gustavo, 10%. Idoso, Gustavo, 10%.
Se o idoso ou a criança chegar e tiver queimadura do segundo grau de 10%, ele vai precisar ser tratado de forma especial. Tranquilo? Pô, não, cara, tá muito barulho aqui. E como aqui é container, eu não sei se é porque eu não tenho noção se está ventando lá fora ou se alguém está tentando andar aqui, entrar, sei lá, parada meio macabra, né? Beleza? Galera, outra coisa, a gente tem que lembrar daquelas áreas nobres que a gente falou. Olhos, orelha, face, beleza? Extremidades, são as áreas que a gente tem. A gente precisa se preocupar. Principalmente se o paciente tiver alguma outra doença associada. Paciente cardiopata, insuficiente renal, paciente asmático. Tudo isso eu tenho que estar identificando juntamente com esse paciente para poder a gente tratar, cuidar e tudo mais. Beleza? Tranquilo? Galera, dúvidas sobre um paciente queimado? Dúvidas? Sim, não, perguntas que a gente, graças a Deus, conseguimos falar tudo, né? Tomei aí 1h30 de vocês, né? Mas graças a Deus, produtiva. Eu gosto muito, cara, de estar com vocês. Gosto muito mesmo. Tirando o Guilherme e a Camila, eu gosto muito de estar com vocês. Gosto muito. Gosto de vocês dois também. Ah, muito boa pergunta. Deixa eu tentar voltar aqui. Fernandinha Oliveira Santos, eu acho que é isso. Professor, as extensões das queimaduras podem aumentar durante a decorrência das raspagens e nesse caso vai ter mudança na reposição? Não. O que acontece? Essa avaliação eu faço no primeiro momento. Então, as queimaduras que apresentam para mim são as que eu vou utilizar para o cálculo e faço. Eu não faço, por exemplo, desbridou, vou ter que fazer um novo cálculo. Não. Vou utilizar aquele primeiro cálculo ali e vai ser aquele primeiro cálculo que eu vou utilizar. Beleza? Dúvidas? A parte da escaratomia. Eu não sei se tem, não te respondi do choque. O choque ele pode não sair, tá bom? Aí a minha amiga perguntou aqui, pô, Gustavo, tu pode falar sobre a escaratomia? Posso. O que funciona em relação à escaratomia ou à fasciotomia? Paciente quando ele tem queimaduras graves, por exemplo, terceiro grau, você muda a espessura, né? Você tem um problema onde essa pele ela se enrijece, ela perde seu poder de tônus, de elasticidade dela. Então, quando o cara ele tenta respirar, ele não consegue, porque o tórax dele não expande. Eu não entendi, Giovana. Você perguntou forma emergencial, você diz reposição volêmica. De quê? Se for aquela pergunta de Parkland, porque de forma emergencial eu preciso iniciar com 8 horas de 50% daquele valor. Então, o que o meu paciente chegar, eu calculei e vou fazer esse meu 50% em 8 horas. Beleza? Voltando. Tá lá, todo rígido. Faço ou em forma de jogo da velha ou de forma retangular, dando espaço para o cara poder expandir. Isso pode ser nas mãos, por conta dos problemas circulatórios, punho, parte interna, face interna do braço, face interna dos membros inferiores. Não sei se eu consegui explicar aí a Tainã e a Giovana. Deu? Foi? Beleza? Tranquilo? Mais algumas, senhores?
O volume que repõe é soro fisiológico ou Power Ranger? Brincadeira. Então, a preferência é o Ringer lactato. Tá bom, senhores? A preferência do cristalóide para reposição vai ser o Ringer. Sempre o Ringer nesses casos. A maioria dos traumas do Ringer é o mais indicado devido à sua formulação mesmo. Tranquilo? Vai ser o Ringer sem problema nenhum. Mais alguém? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, vou fazer o seguinte. Vou fazer minhas caixinhas lá, vou fazer minhas perguntas para vocês, né, da live de hoje, da matéria de hoje. Então, o Ringer ele vai servir para poder fazer essa reposição volêmica, porque a composição do Ringer é uma composição que mais se assemelha em relação às minhas estruturas da minha circulação e faz com que eu tenha um volume e uma reposição elementar de forma mais eficaz, entendeu? Se a queimadura ela for extra-hospitalar e o paciente lá não tiver veias para esse acesso venoso, a gente pode fazer de forma subcutânea. Para a gente na prova não vai ter isso, mas na vida real a gente pode fazer de forma subcutânea. E outra coisa, o paciente lúcido orientado, para a vida real, você pode hidratar ele, não tem problema nenhum não. Pode dar água, não tem problema. Você precisa hidratar esse cara. Isso se estiver lúcido e orientado. Se estiver rebaixado, não pode. Beleza? Tranquilo? Valeu, Graciela. Obrigado, hein? Então, as de enxerto pode ser de 4º grau, de 3º grau. Eu não sei se alguns de vocês de repente não sabem. Mas também tem transplante de pele. Como assim, Gustavo? Existem algumas instituições que a gente consegue fazer doações de pele, né? Para poder fazer cirurgias, para poder tentar trazer uma qualidade de vida melhor para o indivíduo e tudo mais. A gente tem lá transplante de pele. Então, assim, aqui no Rio a gente tem a UF, né? Alfredo... Calma aí que vamos falar besteira. Alfredo Pinto, não. Alfredo Pinto é Guerra Fria. Não. Alfredo Pinto mesmo na UF. Alfredo Pinto, que é um dos hospitais de referência que tem na doação. No HFAG, para onde vocês querem trabalhar, também tem. E eu não lembro qual outro polo aqui. Eu acho que no Calazans, em Nilópolis, também tem alguma coisa ainda sobre transplante de pele. Beleza? Tranquilo? Senhores, sei que tá tarde, né? Mas assim, aproveitar que vocês estão aí animados, estão acordadão. Tem casos que usa pele de peixe, mas usa pele de peixe mais nos processos também de cicatrização. Eu esqueci até qual é o nome do peixe agora, rapaz. Esqueci, tem um peixe de preferência para poder fazer isso, mas eu esqueci o nome dele. Se tu me permite, vou até lembrar aqui. Deixa eu abrir aqui. Eu vou te falar qual é esse peixe, cara. Tilápia, caraca, vocês estão aço, mané. Isso aí, tilápia. Beleza? Vai utilizar lá para o processo de cicatrização. Vocês estão 10. Então, senhores, por hoje é só. Eu vou encerrar essa live, vou salvar. Mas eu gostaria de fazer uma proposta a vocês, tá bom? Vou encerrar, vou salvar, vou deixar aí. Mas eu quero abrir uma outra live. Você não tem problema nenhum, se não tiver locais disponíveis, de fazer acesso no próprio local onde está a queimadura, tá bom? Não tem problema nenhum. Se o seu único local que eu tenho para acessar é o local que já está queimado, infelizmente tu vai ter que fazer o acesso naquele local mesmo que está queimado. Beleza? Tranquilo? Senhores, ó, para não esquecer, hein, regra de Wallace. Adulto, cabeça 9, beleza? Vamos estar utilizando lá, cabeça 9. Tronco, vai ser tórax 9 na frente. Tô falando do tronco, hein? Tronco, o tórax compõe o tronco. Tronco, 9 na frente.
abdômen 9, região dorsal 9, lombar 9, totalizando 36. Beleza? Membros superiores 9, região genitália 1%, membros inferiores 18. Lembrando que eu posso pedir tórax anterior, posso pedir tórax dorsal, posso pedir abdômen e lombar, beleza? Posso pedir parte anterior da perna, posso pedir parte anterior do braço. E aí, galera, eu preciso saber quanto que vale para poder, de repente, dividir no meio aquela minha numeração para poder somar. Tranquilo? Lembrando, palma da mão, eu tenho lá, 1%. Beleza? Tranquilo? Ah, Gustavo, e na criança? Na criança a gente vai trabalhar. Cabeça, 18. O tronco vai ser a mesma coisa, 36. 9, 9, 9 e 9. Beleza? Membros superiores, 9. Inferiores, 14. Quando eles pedirem a genitália da criança, a minha genitália da criança vai valer 1. Os membros inferiores valerão 13,5. Beleza? Tranquilo? Dúvidas quanto a isso? Preciso aí do feedback de vocês. Membro superior é 9 cada lado. Beleza? Não é 9 os dois não, é 9 cada lado. Totalizando 18. Depois calcula aí, asiático Samuel, para ver se vai dar 100%. Cabeça 9, membros superiores 9. E membros superiores 9. Aí eu vou ter lá, pélvica 1, membros inferiores 18. Fechou. Então, dona Giovana, por isso que eu passei os dois. Por quê? O Ministério da Saúde ele preconiza, né? Já a criança fazendo com 21. Só que a criança ela não conta a parte de genitália nunca no Ministério da Saúde. Vai ser só nas outras literaturas que a gente vai ter essas referências. Mas só que também, tipo, eu particularmente nunca vi, né? Mas como é que o Ministério da Saúde ele vai falar com a gente? 21 de crânio, 36 normal, 18, 18, nunca vai mudar. 21 de membros superiores, aí vai ter lá 12 de membros inferiores e 1 de genitália. Ministério da Saúde na cartilha do queimado. Mas é uma cartilha de 97, de referência de 97. 21 está um pouquinho arcaica, por isso que eu prefiro utilizar essas. Por exemplo, se a gente for estudar a cartilha do PHTLS, a mais atualizada, esquece regra de 9, eles nem utilizam regra de 9. Beleza? Tranquilo? Mas pra gente vai valer isso aqui, que eu falei pra vocês. Cabeça, né? Vai valer 18. Eu vou ter lá tronco 36, membros superiores 9, membros inferiores 18, sem a genitália. Se tiver a genitália, aí muda a história. Beleza? Dúvida? Chega amanhã, tem mais. Então, o que eu vou fazer? Só para quem quiser e puder, tá bom? Eu ia encerrar essa live agora. 10 minutinhos rápido. Eu queria conhecer alguém que não é meu aluno. Eu ia abrir uma live, né? Ia deixar a pessoa entrar também. E a gente ia bater um papo todo mundo que está aqui para se conhecer, né? Que alguns de vocês, ou a maioria de vocês, eu não conheço. Mas vou deixar aqui salvo aqui. Beleza? Ó o Guilherme queimando os outros, cara. Guilherme, ele é demais, cara. Quem é a Gabi? Gabriela tá queimando a menina, cara. Pelo amor de Deus, Guilherme. Senhores, ó, beijo no coração. Vou encerrar isso aqui, vou deixar salvo. Quem quiser, a gente volta aí para poder conhecer quem não é meu aluno. Não é meu aluno, estuda em outro lugar. Aí falar um pouquinho aí sobre o curso, como é que vocês me acharam, quais são as perspectivas. Beleza? Vamos nessa.